Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos amados, abrindo suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Coríntios, texto que fala sobre a ceia do Senhor. Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Quem achou disso também? Amém. Quem achou disso também? Quem achou? Amém. Quem achou disso amém? Amém. Glória a Deus. Vou ler os versículos aqui. Capítulo 11 começa assim a palavra do apóstolo Paulo, inspirado por Cristo. De fato eu os louvo, porque tudo os lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Agora, no versículo de número 17: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque as comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e a envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Irmãos, a gente vem para um culto como este, talvez
problemas de sinusite como o pastor, com dor de cabeça como eu, só Deus sabe como que você está. Mas nós precisamos entender é que a palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando adentrarmos aquela porta, que as nossas mazelas e as nossas dores estejam ao pé da cruz de Cristo, e que ao chegarmos aqui, independente do nosso estado, possamos abrir nosso coração diante de Deus e derramar-se diante dele, porque estamos em festa. Imagine eu te convidar para uma festa na minha casa e você ficar de cara feia. Imagine eu te convidar para uma festa na minha casa e você ficar desligado, viajando o tempo, e eu lá, você não dando a mínima atenção. E hoje é festa, e o Senhor nos convidou para esta festa, então é motivo de nós estarmos alegres e dando glória e aleluia a esse Jesus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você crê nisso? Amém. Você pode dizer graças a Deus, dar um aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para me glorificar, nem para que você não dê glória, porque você não está dando glória para mim. Eu quero que você dê glória para Ele, para o Senhor Jesus. Porque eu creio que a palavra do Senhor, e com certeza a palavra do Senhor, não voltará para Ele vazia, sem antes fazer o que lhe apraz nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante da mesa preparada, diante do banquete que o Senhor nos convida nesta noite a cear. E eu me lembro que desde criança, quando acompanhava meus avós para a igreja, já podia ouvir o hino de número 39, já podia ouvir os hinos como o da Claudinha que cantou aqui nesta noite, hinos que falavam do sacrifício, da morte de Cristo, e era sempre um prazer ao ver os olhos daquelas pessoas, indo para a casa do Senhor dizendo, hoje é ceia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E parece que o tempo vai passando e as coisas vão se criando, e a gente vai perdendo o sentido do que realmente significa a ceia. Mas quando eu olho para a ceia, eu começo a observar que a igreja de Corinto, uma igreja que a Bíblia vai nos mostrar que era uma igreja que se situava num lugar portuário, aonde ali mesclava pessoas de todos os povos, todas as nações, se reuniam naquele lugar. Então era um povo de uma cultura mística, um povo que na realidade não tinha uma cultura certa, e aonde valia de tudo naquele lugar, aonde havia um templo, o templo de Dionísio, o templo do deus do vinho, o deus Dionísio, e eles adoravam aquele deus ali. E é interessante que mesmo esse povo convertido, eles acabam fazendo da ceia do Senhor uma grande orgia. Eles vêm do tempo pagão, mas ainda carrega aquela tradição de adorar aquele deus Dionísio, deus do vinho, de forma que ao invés deles discernir o que significava o corpo do Senhor, eles fazem da ceia uma orgia. E Paulo, que antes havia elogiado eles por ajudar o ministério de Paulo, por estar junto com Paulo, agora Paulo diz, mas isso eu não posso vos louvar. Não posso vos louvar porque o que vocês estão fazendo não tem cabimento. O que vocês estão fazendo, vocês estão menosprezando o corpo de Cristo. Vocês estão desfazendo de tudo aquilo que Cristo fez. E então o Paulo começa a mostrar para eles o quanto eles estavam errados. Ao invés de participar da ceia, discernindo o corpo, eles estavam embriagando. Enquanto uns se embriagavam, outros tinham fome, porque uns comiam, outros não comiam. Então Paulo vai colocar ordem naquela igreja. E Paulo vai começar a dizendo para eles, olha, o que eu estou passando para vocês não é o que nenhum ser humano me passou. O que eu estou passando para você não é o que eu acho, não é o que eu penso que é certo. O que eu estou passando para você não é o que eu simplesmente coloquei na cabeça e quero falar com vocês. Não, o que eu recebi
recebi do Senhor é o que também eu vos ensinei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo vai dizer, olha, o que eu estou ensinando para vocês, eu recebi do Senhor. Eu não recebi de homem nenhum, eu recebi foi do Senhor. Então a ceia não é algo colocado pelo homem. A ceia não é uma opção da igreja. A ceia não é uma opção para você que é membro da igreja. A ceia é um mandamento, é algo do Senhor. E se há um mandamento, eu não tenho como dizer, hoje eu não vou cear, amanhã eu não vou cear, ou eu não posso dizer, eu não vou cear porque eu estou chateado com a minha esposa, não vou chatear porque eu estou chateado com o irmão, não vou chatear porque as coisas, não vou cear porque as coisas não estão dando certo para mim. Não, a ceia é um mandamento. E o que Paulo está dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor, e é do Senhor que eu estou entregando para vocês. E agora Paulo chama a igreja para perto de si ao dizer isso, e ele começa dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Então, quando Paulo está dizendo isso, é como que Paulo estivesse dizendo que a ceia é como se estivesse acontecendo novamente o sacrifício de Jesus neste lugar. Então, quando eu olho para o pão, em memória do Senhor, Paulo vai dizer, nós devemos fazer isto em memória do Senhor. Então, quando eu olho para o pão e eu olho para a cruz, eu começo a olhar o sacrifício de Jesus. E quando eu começo a olhar o sacrifício de Jesus, é como se Jesus estivesse morrendo hoje, aqui, neste lugar, na cruz do Calvário, para partir o seu corpo por nós, por cada um de nós que entrou aqui nesta noite. E quando a gente olha para o texto que o irmão Gabriel leu nesta noite, falando sobre fé, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele viu o dia do Senhor e se alegrou. Que dia foi esse que Abraão viu? Que dia? Mas foi o dia em que Jesus foi crucificado, foi o dia que Jesus ressuscitou. Porque quando a gente olha para o livro de Gênesis e vê ali quando Abraão pega o seu filho, mandado por Deus para sacrificar no Monte Moriá, e quando ele vai meter um cutelo, levanta o cutelo e vai passar o cutelo no pescoço do garoto, imolar o garoto, vem um anjo e brada e diz: Abraão, não faças tal coisa. E a Bíblia vai dizer que o Senhor providencia um cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E o cordeiro é morto no lugar de Isaac, simbolizando ali o quê? Simbolizando ali o Calvário. Então o que a gente começa a entender que a ceia tem três dimensões. A ceia, ela fala do passado, ela fala do Calvário. E se a gente olhar para o Calvário está no passado, porque não foi em Roma que se estabeleceu ali o Calvário. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Jesus criasse o mundo, criasse todas as coisas, Ele, no seu plano, Ele já havia matado o seu filho naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Então, Pedro vai dizer em Atos no capítulo 2, quando ele traz o seu grande sermão de 3.000 almas se convertem, ele diz que não foi Roma que matou Jesus, não foi os judeus que foram os principais matadores de Jesus, mas Deus, pela sua presciência, louvado seja o nome do Senhor, Ele já havia escolhido Jesus antes da fundação do mundo para morrer por mim e por você. E é por isso que já em Gênesis, quando Adão e Eva caem em pecado, e que agora eles têm vergonha de estarem nus, porque eles reconhecem a sua nudez, e eles colocam para si uma roupa de folha de figueira, diz a Bíblia. Mas quando Deus o vê e o chama para perto, agora Deus providencia um cordeiro novamente. E este cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor arranca a pele do cordeiro e faz para eles veste, para que eles possam ser vestidos, simbolizando a justiça de Cristo conquistada por nós na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que nos faz justo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao Monte Moriá em Gênesis, quando a gente olha que Abraão, ele vai caminhando 3 dias ali para o Monte Moriá. 3 dias, o que nos lembra isso?
3 dias nos lembra o período em que Jesus ele ficou ali naquele sepulcro, que ele ficou ali preso naquele túmulo 3 dias. E a Bíblia vai nos dizer que durante 3 dias Deus vai conversando com Abraão até o Monte Moriá, o que significa que quando a palavra de Deus diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, é porque quando Abraão olha para Isaac se levantando daquele altar, ele memoriza o Espírito Santo, talvez dá a ele uma visão de Cristo ressuscitando do túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. O Calvário está em toda a Bíblia, meus queridos. Nos falta tempo para dizer que em cada capítulo o Senhor Jesus se mostra como aquele que foi destinado, predestinado a morrer por nós antes da fundação do mundo. Quando a gente olha para o livro de Êxodo, nós conseguimos ver que Jesus simboliza ali, ou melhor, aquele cordeiro que foi morto pela família, para alimentar a família, e o anjo da morte vem para matar os primogênitos dos egípcios, para que o povo de Deus não morresse, para que o povo de Deus não perdesse o seu primogênito. Deus dá uma ordem a Moisés: diga para o povo que matem um cordeiro, e deste cordeiro ele se alimente, e pegue o sangue deste cordeiro e coloque nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde estiver o sangue, o anjo vai passar por cima. Por isso vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está de pé nesta noite, se o anjo da morte ainda não te levou e nem vai te levar para o inferno, é porque existe na tua vida a marca do sangue daquele que morreu na cruz do Calvário antes da fundação do mundo, para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Então a ceia é um tipo de alegria. Quando a gente olha para o livro de Levítico, a gente vê ali o símbolo daquele bode expiatório, em que o sacerdote coloca a mão sobre a sua cabeça, lança o pecado do povo sobre o bode, e o bode agora é lançado fora do arraial para perecer no deserto, levando o pecado do povo. Quem que leva o pecado do povo, senão Jesus? Aquilo ali era apenas uma figura do que Jesus iria fazer por mim e por você. Ele já levou os nossos pecados. Então é motivo de nós nesta noite darmos glória e aleluia e agradecer, porque o Cristo que morreu não morreu ontem, morreu no passado, significando que ele morreu pelos meus pecados de ontem, pelos meus pecados de hoje e pelos meus pecados de amanhã. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você pode dar um glória, um aleluia nesta noite, louvando a Deus pela tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha para o livro de Números, a gente começa a ver que aquela rocha ferida é o que Paulo vai dizer à mesma igreja de Corinto, que a rocha era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É o próprio Novo Testamento, querido, mostrando que o Antigo Testamento sempre apontou para Jesus. Em Deuteronômio, quando Deus diz para Moisés: eu levantarei um profeta maior do que você. Que profeta é esse? Que é maior do que os outros profetas. Esse profeta se chama Jesus, e ele está aqui nesta noite, e ele tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus nesta noite, porque iremos chegar, e a morte de Cristo está nos mostrando que foi um plano de Deus, que foi um projeto de Deus. Cristo, ele não morreu porque os homens queriam matá-lo, mas ele morreu, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é o libertador do seu povo, como mostra ali em Juízes. Ele é também o remidor que Ruth recebe nos braços quando alguém, as mulheres vão entregar aquela criança nos braços de Ruth e dizer: bem-aventurada és tu que hoje recebe em tuas mãos o remidor de Israel. A palavra remidor significa aquele que pode nos trazer redenção, aquele que paga as nossas dívidas, aquele que leva sobre si as nossas contas. E a Bíblia vai nos dizer que ele, na cruz do Calvário, gravou a cédula que era contra nós, a promissória que o diabo apresentava como acusação contra nossas vidas.
nós nesta noite podemos dizer: glória a Deus, porque temos um remidor, porque temos um redentor na nossa vida. Irmãos, vamos olhar com mais carinho para a ceia do Senhor e vamos entender o valor que é a ceia do Senhor, o valor que é ao comer este pão, ao beber este cálice, a alegria que deve jorrar em nossos corações. Quantas vezes o diabo, ele quer colocar na nossa vida algo para comparar com aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes nós perdemos o emprego, ficamos tristes, é normal como seres humanos. Às vezes nós perdemos um bem, ficamos tristes. Às vezes nós perdemos um ente querido, faz parte da nossa natureza humana. Mas o que nós podemos dizer nesta noite é que nada pode se comparar com aquilo que Jesus fez por nós. Nada pode merecer mais amor e mais gratidão do que o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então que nesta noite, ao você caminhar em direção ao pão e ao vinho, que o seu coração esteja alegre, transportante. Louvado seja o nome do Senhor. Que nada possa ofuscar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhando para essas três dimensões da ceia do Senhor, nós conseguimos olhar para o segundo ponto que Paulo vai dizer: é que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor. Anunciamos o que? A morte do Senhor, o Calvário. Todas as vezes que viemos cear, devemos anunciar o Calvário, porque a nossa alegria, a nossa esperança está no Calvário. Se não fosse a cruz de Cristo, no nosso evangelho seria um evangelho vazio. Se não fosse a cruz de Cristo, nós seríamos mais um pagão cultuando um Deus desconhecido nesta noite. Mas porque Jesus subiu naquela cruz no meu e no teu lugar, hoje nós podemos ser uma igreja aonde cultua um Deus verdadeiro que nos ouve. Sabe por quê? Porque o que Paulo vai dizer aqui, porque nós celebramos a morte do Senhor com alegria, porque Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Se a alegria em nós nesta noite, em olharmos para a cruz, entender que o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados, porque quando João Batista vê Jesus caminhando em sua direção, ele não diz: aí vem o profeta, aí vem o Filho de Deus, aí vem o Senhor dos Senhores. Mas João Batista, a primeira palavra que ele diz assim: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio João Batista, ele viu Jesus como um cordeiro, ele viu Jesus como um cordeiro pascual, ele viu Jesus como um cordeiro de Deus que morreu por mim e por você. Olhe para a cruz nesta noite, porque na cruz o juiz, ele se fez o réu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na cruz o advogado, ele foi o condenado. Na cruz do Calvário, o rei, ele se tornou ali o escravo. Na cruz do Calvário, aquele que tinha todo o poder ficou despido e se tornou vulnerável. Mas na cruz do Calvário, o leão que virou cordeiro é o mesmo que trouxe para nós a vida eterna, a esperança de glória e a garantia de que um dia nós vamos fechar os olhos sim, mas acordaremos na eternidade. A morte não é um fim, é apenas uma passagem, porque há alguém que na cruz do Calvário garantiu para mim e você uma esperança eterna com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer, escrevendo para a igreja de Tessalônica, dizendo desta forma, que nós não devemos ficar como aqueles que não têm esperança, mas que nós devemos olhar e ficar apercebido, porque a trombeta de Deus vai tocar, aleluia, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E a palavra diz assim: e juntamente
Essa palavra juntamente quer dizer reencontraremos, nos reencontraremos. É por isso que eu sempre falo com as crianças lá em casa, que se para ficar firme na presença do Senhor, porque nós não sabemos o tempo do Senhor, se nós podemos morrer agora, mas é importante que cada um de nós estejamos na presença do Senhor, porque quando a igreja, quando nós fomos arrebatados ou ressuscitados, nós não sofreremos de amnésia, nós reconheceremos uns aos outros, e será a maior alegria quando nós podemos nos ver naquele encontro celestial. Então o que nós precisamos é entender que o Senhor vem, Ele já ressuscitou e Ele está voltando para buscar a sua igreja, e a ceia está dizendo isso. Olha para a cruz, porque Cristo morreu no passado por mim e por você, mas olhe para o presente. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Cristo ressuscitou, e com o propósito de Cristo ter ressuscitado, nos trazer comunhão, nos trazer unidade, porque o que diferencia a igreja do mundo não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ir tantas vezes no monte, não é tantas vezes evangelizar. Podemos ganhar o mundo e perder a alma, a palavra de Deus diz. O que identifica a igreja do Senhor é o que Jesus orou ali na sua oração sacerdotal: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que seja um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo e nós sejamos um com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles sejam um conosco, para que o mundo entenda, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos um. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não entende o que muitas vezes nós dizemos, o que muitas vezes nós pregamos, mas o mundo olha para a igreja e vê a diferença entre aqueles que estão na igreja servindo a Cristo, com o amor daqueles que estão lá fora. Por isso que a igreja, ela deve viver cada dia buscando esta comunhão, uma comunhão que o diabo, ele não está satisfeito, porque ele sabe que aonde há união e comunhão, há presença do Espírito Santo, mas aonde há divisão, há presença do diabo. Por isso que o inimigo, ele luta de tudo para fazer com que a igreja do Senhor, ela viva desunida, porque Jesus, ele ressuscitou para nos garantir esta comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão de quando nós celebrarmos a ceia do Senhor, é isso que o texto diz: quando vocês se reúnem, não se reúnem para o bem, mas para o pior. Sabe por quê? Porque não estava tendo comunhão, cada um comia do seu lado e não discernia o corpo do Senhor. Mas quando há comunhão, nós podemos olhar uns nos olhos dos outros. Não somos perfeitos, não somos. Quem diz que seremos perfeitos? Mas a Bíblia nos mostra que nós temos um coração de filhos de Deus, e quem tem um coração de filho de Deus não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, e por isso que nós somos chamados de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ser filhos de Deus, querido, não significa simplesmente ter uma carteira de membro ou uma carteira de pastor. Ser filho de Deus não significa pertencer a uma denominação. Ser filho de Deus significa viver as características dos filhos de Deus, viver com a triunidade ou a trindade, vivermos juntos e unidos, servindo a Cristo e adorando a Cristo. E ao comer este pão nesta noite, você possa entender que Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, que nós não somos melhores do que o outro, porque o mesmo Cristo que morreu por mim é o Cristo que morreu pelo Eliel. Louvado seja o nome do Senhor, que nós podemos desfrutar de uma comunhão melhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a entendermos uns aos outros e a perdoarmos uns aos outros, e que nós possamos olhar para o passado e ver na cruz do Calvário os meus pecados estão na cruz do Calvário, eu estou perdoado. Olhar para o presente e dizer: meu Cristo não está morto, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Olhar para a eternidade e acreditar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele vem, Jesus está voltando. Por isso que nós celebramos a ceia, até que Ele venha. Quando, pastor? Até que Ele venha.
porque Ele vem. Quantos creem que Jesus vem? Quantos estão aguardando o arrebatamento? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento, você feche os teus olhos e peça ao Senhor que te traga paz ao teu coração, alegria à tua alma, porque hoje é noite de festa. Tem um banquete preparado para nós nesta noite. E que você olhe para a cruz do Calvário e que todas as suas culpas e mazelas sejam colocadas na cruz do Calvário, porque é na cruz que nós temos a nossa vitória. Jesus sofreu dores terríveis por mim e por você. Jesus sofreu a dor da traição, quando foi traído por alguém da sua família, Judas, de Judá, da tribo de Judá. Quando ele, ali, nós falamos na terça-feira, suou gotas de sangue no dia de semana. Quando ali aconteceu aquele fenômeno que talvez Jesus e mais duas pessoas até hoje aconteceu isso. Suar gotas de sangue. Jesus sentiu a dor da alma, a dor do corpo e sentiu a dor espiritual. Quando ele clama ali, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez a maior dor, a dor espiritual. Quando ali Deus abandona Deus. Quando ali a trindade ou a triunidade é separada, talvez nós não entendemos, nem nossa mente alcança o que seja isso. Mas imagine você como ser humano, no momento em que teu pai não pode olhar para você nos teus olhos, ou alguém que você ama muito, porque talvez para alguém a referência de um pai não seja tão boa, mas aquela pessoa que você mais ama na terra, na hora que você clama por ela, ela te dá as costas, ela não consegue te olhar, e você se sente esse abandono terrível. Talvez seja muito fraca esta minha comparação, mas eu consigo mais ou menos conjecturar como foi aquele momento para Jesus em que ele procura olhar o Pai, mas os nossos pecados não permitem que Deus se aproxime dele, não permite que Deus olhe nos olhos dele, não permite que Deus chegue perto dele, e a Bíblia diz que Deus dá as costas ao seu filho naquele momento, e ele agonizando na cruz diz: Deus meu, lama sabachthani. Irmãos, isso é para mexer com as nossas entranhas, com a nossa alma. Se isso não te comove, talvez você esteja até morto ou morta, porque é impossível você olhar para a cruz e não sentir a tua miséria e dizer: aquela cruz era para mim, mas o inocente morreu em meu lugar. E tudo que nós temos que fazer é só agradecer isso que Ele quer. Seja grato, entre nos seus atos com louvores, entre na sua presença com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo o que Ele quer, é gratidão. Obrigado, Senhor, por este momento que nos reunimos na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque ainda que
não tenhamos nada, nós temos tudo. Nós temos a salvação da nossa alma. Nós temos esperança da glória, Senhor. Aleluia. Nós temos esperança, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor. Porque a gente olha para a cruz, Senhor, e a cruz está vazia. Porque o Senhor venceu a cruz. E a gente nesta noite nos reunimos neste lugar para cantar a tua ressurreição, a tua vitória. Porque quando o Senhor vence a morte, é mostrando para nós que o Senhor é o primogênito, que o Senhor é a primícia daqueles que ressuscitaram. Aleluia! E se o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que nós não somos como animais que comem, bebem e morrem e acabou. Mas existe uma esperança, existe um outro lado melhor que nós não conseguimos entender, porque o pecado não nos permite e quer nos aprisionar nessa vida, nos trazendo conforto e enraizando o nosso pé nessa terra. Mas como foi falado aqui nesta noite, que pela fé nós possamos olhar, aleluia, ainda que esteja, meu Deus, além do nosso entendimento e intelecto, mas que nós possamos olhar pelos olhos da fé e entender que a alegria do futuro não pode ser comparado com a agonia do presente. E por isso que nesta noite nós abrimos nossos corações para declarar diante do mundo e do inferno que nós não abriremos mão da nossa eternidade com o Senhor. Glória, glória, glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, nos dê a tua graça, Senhor, que ao sentarmos à mesa, e ao assentarmos à mesa, meu Deus, repartimos o pão do Senhor, que simboliza a tua carne, o suco da uva, que simboliza o teu sangue, que nos traz uma nova aliança, Senhor. Não aquela aliança escrita numa pedra, mas uma aliança escrita nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que a cada dia, ao acordarmos, nos desperta dizendo: ei, você é imagem e semelhança de Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, a termos este ensaio hoje. Este ensaio que se culminará naquele grande dia, quando a tua igreja for arrebatada. E que depois de recebermos a recompensa, os galardões, poderemos assentar à mesa e o Senhor nos servir, Senhor. Que privilégio! Como diz a tua palavra, que o Senhor não celebraria até aquele grande dia em que nos encontraríamos de novo. O Senhor está aguardando este momento, e que este momento seja aguardado por nós também, Senhor. E eu creio já, Senhor, e posso ver pela fé pessoas de todos os povos, de todas as nações, e o Senhor servindo, aleluia, sem pressa, sem olhar para o relógio, sem correria, porque estaremos na eternidade. Aleluia. E assim como nós cantamos aqui, Senhor, naquele grande dia, o Senhor reunindo a sua igreja, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, no grande coral, aonde o Senhor mesmo é o maestro e o que recebe a adoração. Eu já começo a alegrar a minha alma, Senhor, e dizer ao Senhor: traz graça, Senhor, para que possamos nos alimentar hoje e suportarmos mais um mês e
vencermos mais um mês, aguardando a vinda do Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.